Aí nós estamos andando no 7º passo do nobre caminho, que é a forma correta de observar as aparências e o mundo ao redor. Então, primeiro tem shamatha, impura, que eu deixo de olhar, eu apenas estabilizo, depois shamatha pura, que eu vejo. Aí tem o 7º passo, que é, em sânscrito seria samasati. Samasati significa a grande sabedoria de olhar as aparências. Samasati. A mais elevada. Sama significa mais elevada. Né? Aí quando nós olhamos isso, e vamos olhando em todas as direções, a gente precisaria fazer uma acumulação, pessoal. Os tibetanos, eles recomendam isso. No budismo tibetano, no budismo indiano, eu não vejo isso. Quando eu olho os sutras, eu não vejo essa descrição da acumulação, sabe? Mas no diálogo do Buda com a Sangha, né? Aí eu vejo o Buda passando por um número muito grande de exemplos. Né? Aí ele explica aquilo tudo, aí a Sangha não entende. Aí ele pega outros exemplos e multiplica aquilo tudo. E traz exemplos, 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 e a Sangha não entende. Aí ele traz mais exemplos. Então ele está contemplando. Nós tomarmos os exemplos é a contemplação. Aí nós vamos olhando por todo lado, nós vamos contemplando. Então, quando a gente junta com o software tibetano, a acumulação é isso. Acumular a experiência de ver daquele jeito. Sem essa acumulação, pessoal, nós não temos estabilidade. Sem acumulação, vocês vão perceber que tem uma estética que vai dar problema. Porque a gente se vê assim, a gente se vê lúcido dentro de uma bolha. Então tem uma bolha de lucidez dentro do mundo circundante, que é como ele é. Se nós estamos dentro dessa estética, no momento que a gente cruzar a bolha de lucidez para o mundo como ele é, nós voltamos a ser a confusão que a gente sempre foi. Então não vai dar certo. Se vocês tiverem dúvida disso, vejam o filme Sansara, né, em todas as partes dele. E aí nós temos essa clarificação, né, de como que mesmo que a gente crie uma bolha lúcida, se a gente não estender e ampliar essa visão de tal forma que ela abarque paulatinamente todas as experiências, eu sempre tenho uma região que eu posso dizer, bom, aqui isso não se aplica. Ou eu nem raciocino, eu simplesmente entro na região e a energia condicionada produz os movimentos. E a gente escorrega e não sabe quando consegue voltar. A melhor imagem de escorregar e não saber como voltar, ela está no livro de Hermann Hesse, que trabalha com o teatro do absurdo, onde a Olivia leva o nosso personagem por dentro de um corredor, onde tem muitas portas, em cima de cada porta está descrita as realidades correspondentes. Aí ela é a mestra dele, né? Ela abre a porta e ele entra. Quando ele entra, ele olha para trás, ele não vê mais a porta. Ele está dentro do teatro do absurdo. Seria uma forma de descrever o bardo do Dharmata. O bardo alucinado do Dharmata, que é o bardo da morte. Então abre a porta, entra, e parece que assim, abre a porta, tem um sentido de maravilhamento dentro de um mundo de significados. A pessoa entra ali, ela entra ali por quê? Porque ela não pegou a visão de Prajna e clarificou aquilo. Então, quando ela olha, aquilo é uma realidade verdadeira. A energia dela pulsa. Do mesmo modo que quando a gente vai ao cinema, né, aí começa o filme e nós pulamos para dentro da história e as nossas emoções, especialmente quem tiver um signo assim mais sensível, né? Os cancerianos aí eles choram, eles, né? Aí tem todas as circunstâncias. Aí nós somos arrastados por dentro, né? Felizmente o filme, aí tem a hora que ele termina.
Aí quando termina, a gente saiu daquela porta do teatro do absurdo. A gente saiu daquela porta, daquela configuração do bardo alucinado do Dharmata. E a gente retorna ao corredor, onde a gente vê as múltiplas experiências, pode entrar ou pode não entrar. Então a falta de prajna significa isso, né? A suscetibilidade, a fragilidade de abrir a porta e nós entrarmos naquilo. Então, quando a gente entra nisso, a gente diz, valha-me prajna. Vocês estão dentro disso, vocês sentem, assim, com calma, sempre tem um cantinho, seja qual for a coisa, e vocês lembrem, primeira nobre verdade, sim, tá, sofrimento, papapá. Segunda nobre verdade, origem do sofrimento. Claro, os 12 elos, originação dependente, a vidya, claro, tudo é criado desse modo. Né? Coemergente, aí você já começa a olhar, uau, olha o jardim da coemergência aqui. Né? Aí vocês já olham assim. Terceira nobre verdade, eu posso escapar disso. Claro, não estou vendo a porta, mas em princípio eu posso. Né? Quarta nobre verdade, motivação, sim, eu quero sair. Mas tá, tudo bem, as pessoas aqui estão simpáticas, não sei se eu quero sair realmente. Aí aparece um ser assim, né? Parece Maharaja, com uma cara ótima. Né? Aquilo tudo é a apresentação de Maharaja, tudo é a configuração de Maharaja, que por sua vez é uma emanação dos Budas, que por sua vez é uma emanação da luminosidade ilimitada, né? Aí quando vocês entrarem naquilo, olharem aquilo tudo, vocês vejam um tricô, cheio de laços para cá, laços para lá, que eu posso estender isso para cá ou para lá. Se vocês olharem para os laços e começarem a produzir outros laços, o prazo de saída é indeterminado. Porque a prioridade se torna sempre dar mais uma laçada em algum lugar. Esse é o ponto. Se a gente quiser testar a nossa capacidade de entrar e sair nisso, vocês olhem os vários filmes que tem. A Tcherenzig fez esse esforço enorme de criar o cinema, de criar os diretores de cena, iluminação, som, etc. Para quê? Para a gente ver como é que o samsara, como é que a porta se abre e a gente entra naquilo. Assim. Em outros tempos ele usava o espelho, ele criou o espelho para a pessoa olhar e ver um mundo todo infinito por dentro do espelho. E achar que aquilo realmente é uma coisa incrível, porque não tem nada do lado de fora, mas a gente vê tudo ali dentro. Como que a gente vê o que não tem? Como? Assim. Mas aquilo ficou assim, não tinha som. Então a gente precisa ter uma coisa mais assim, mais completa. Né? Então o cinema 3D é melhor ainda, porque a coisa passa aqui. Né? Aquilo é bonito, assim, maravilhoso. Então, nós estamos no 7º passo. No 7º passo, nós fazemos prática com o quê? Com as aparências, pessoal. Nós fazemos prática com as aparências. Se vocês deixarem qualquer canto dos infernos do lado de fora, o que vai acontecer? Aquele canto dos infernos, quando vocês entrarem ali, o canto do reino dos deuses, o canto de cada um dos 6 reinos, quando vocês entrarem ali, abrem a porta, vocês não contemplaram aquilo. Vocês abrem a porta, entram e são capturados por aquilo. Portanto, as tradições baseadas na primeira volta do Dharma, no sentido de bloquear o acesso da mente a certas regiões, é algo que nos deixa frágil naquela relação. Por outro lado, quando o Buda diz, vocês se afastem de animais furiosos, de cobras venenosas, de elefantes furiosos, etc. O que significa isso? Significa assim, se eu não tenho o poder de abrir aquela porta e entrar e ter lucidez, melhor não entrar. Então, quando vocês estiverem guiados pelo Olívia, vocês perguntem, seria o caso de eu entrar aqui ou não? Ela que está
conduzindo. Eu devo entrar aqui ou não? Se não tem lucidez, não entra. Assim. Então vocês entendam, por exemplo, existem várias voltas do Dharma. As mais profundas são aquelas que permitem que a gente olhe com lucidez. Entre pelo corredor do Teatro do Absurdo do Hermann Hesse e olhe aquilo. É assim. Aí quando nós olhamos esses vários mundos, a gente olha, ninguém nos joga para dentro. Para a gente penetrar naquilo, a gente tem que ter algum nível de firmeza de prajna, uma capacidade de entender o que é aquilo, senão é melhor não entrar. Então isso é o 7º passo.